Olá, turma, tudo bem? Muito bom dia. Vamos começar aqui a nossa live. Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo. Estamos conectados aqui em paralelo também ao Instagram. Você que não está conectado ainda ao meu Instagram, anote aí, para você poder fazer parte deste nosso grupo, @EduardoNutriCoach, para você poder participar do nosso Instagram, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que eu tenho certeza que já deve ter incomodado você algumas vezes, que é a questão do medo, né? Você fala assim, nossa, como assim o medo, né? Exatamente. O medo é uma coisa muito complicada, né, gente? Porque o medo ele é bom e ao mesmo tempo é ruim, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fique aí comigo, porque a gente vai falar sobre o medo. O medo paralisa? O que vocês acham? Vocês acham que o medo pode causar um problema aí na vida das pessoas? O medo já causou algum problema na sua vida? Você já parou alguma vez de fazer alguma coisa por causa do medo? Né? Muita gente já, né? Então, a gente quer falar hoje sobre esse assunto, ok? Vou cumprimentando os colegas que estão chegando. Aqui no Instagram, o Luke, seja bem-vindo. O John, seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando aí para nossa live, né? Vamos dar mais um minutinho aí para começar. Convida aí aquele seu amigo, aquela sua amiga para participar com a gente dessa live, que vai estar muito legal, tá? O tema é medo. O medo paralisa, né? Então, eu quero deixar para vocês aí um pouquinho sobre isso e também, tá, gente? Eu quero deixar para vocês algumas dicas e algumas ferramentas legais para que você possa vencer esse obstáculo do medo, ok? Para que vão te ajudar muito, na verdade, nesse processo de superação do medo. E acessando o nosso vídeo, vai estar gravado no Instagram e vai estar gravado aqui no Facebook, então fique à vontade para acompanhar depois, ok? Bom, gente, o medo é uma reação, né, que ela é, como posso falar, muito natural, né? Ela acontece instintivamente, porque o medo ele sempre serviu para proteger, né? Como assim proteger? Exatamente. É o medo que mantém você vivo, por exemplo, né? Imagina se as pessoas não tivessem medo. Elas subiriam do último andar do prédio e se jogariam, né? Sem ter preocupação se ia morrer ou não, por exemplo, né? O medo ele preserva a nossa vida. Tanto é que se você for olhar quem são as pessoas que mais morrem, gente, por aí, né, no mundo? Não são aquelas pessoas que se acham mais corajosas? É ou não é? Exatamente. Os mais corajosos, aqueles que mais são os bambambãs, os ferradões, que chega lá, faz, acontece, são os caras que têm menos medo, né? Então são os caras que se aventuram em altíssimas velocidades na estrada, são as pessoas que trabalham, que fazem esportes radicais de extrema complexibilidade, né? Então, assim, elas desafiam o tempo inteiro e, em algum momento, esse desafio pode causar um problema, né? Então, assim, o medo, ele serve para te preservar também, né? Para deixar você vivo. O medo, ele pode desencadear várias reações no seu corpo, inclusive reações químicas, né? Ele pode desenvolver em você adrenalina, que vai deixar você super, super, super elétrico e com ações rápidas, né? A adrenalina, ela pode ser muito positiva ou pode ser muito negativa. Chegou a Tatiane Risoli, minha mana, seja bem-vinda. A adrenalina é uma coisa muito importante no corpo para te dar reações rápidas, mas reações impensáveis muitas vezes, né? São reações automáticas que a gente tem de fuga ou de enfrentamento, por exemplo, né? O medo pode causar essa sensação de fuga ou de enfrentamento. Pode liberar cortisona, né? Cortisol aí no seu corpo, né? É um hormônio que vai causar outras reações que não são tão saudáveis até para a tua saúde, né? Entre outras várias situações, né? E nós temos na história muitas pessoas que já tiveram medo e superaram muito, né? Superaram e foram pessoas muito conhecidas e pessoas famosas e pessoas que hoje são referências e cases aí no mundo, né?
Vamos citar algumas, por exemplo. Nós podemos citar, por exemplo, o próprio Walt Disney, né? Não sei se você conhece a história do Walt Disney, mas é muito interessante saber. O Walt Disney, galera, ele foi uma pessoa que ele teve muitos sonhos, ele já foi empregado, né? Já trabalhou para vários estúdios. E quando ele teve a primeira ideia dele de ter o Mickey Mouse, que quem não conhece hoje o Mickey Mouse, né? Primeiro rascunho que ele fez, ele apresentou no estúdio que ele trabalhava, e o que ele recebeu, por exemplo, foi um não na cara, dizendo que nunca faria sucesso aquele rascunho que ele tinha feito daquele desenho, né? Ele levou 5 portas na cara de 5 estúdios que ele trabalhou, né? E ele tentou aproximadamente 5 vezes criar o próprio negócio, né? Para poder fazer o negócio dele acontecer. Ele criou 5 vezes um estúdio particular que faliu, né? Estúdio próprio, empresa própria que faliu. Na 5ª vez foi que o negócio dele andou, né? Deu certo. Então, por exemplo, ele teve toda a propensão no mundo em ter medo. Vamos colocar um outro case de sucesso aí, importante, né? Seja bem-vindo, você que está chegando aí no Instagram, Renata, seja bem-vinda. Uma outra situação de medo. Vamos colocar um exemplo que as pessoas não gostam muito, mas que a gente vê que é uma situação aí de superação. A própria Igreja Universal, né? Como é que começou a Igreja Universal? Dentro de uma funerária no Rio de Janeiro, um lugarzinho pequenininho. No decorrer aconteceram muitas situações e hoje é essa potência que é hoje aí no mundo estudada por várias empresas e faculdades, inclusive, né? Nós temos aí vários cantores, né? Vamos colocar, por exemplo, aí a própria Mariah Carey, por exemplo, né? Quem foi a Mariah Carey lá atrás, né? Uma pessoa pobre, uma pessoa sem condição nenhuma de ter o que tem hoje, nasceu, né? Com a mãe alcoólatra, não conheceu o pai na época, né? Enfim, teve toda uma situação e se tornou o que hoje? Se tornou essa pessoa que todo mundo conhece mundialmente. Entre outras várias situações que nós temos aí de história, né? E eu mesmo posso falar até da minha história um pouquinho para vocês também, né, gente? Eu também tive várias situações de medo, né? Hoje eu tenho 38 anos, tenho uma carreira já estabilizada, né? Estruturada, e o que eu posso falar para vocês é que no começo eu cheguei a concorrer a vagas de emprego, por exemplo, com pessoas muito experientes, com muito mais escolaridade, com muito mais condições de passar. Obviamente deu medo, né? Nos momentos de entrevista, que você chegava e era avaliado ali por um monte de pessoas, né? Um monte de selecionadores, de clientes que estavam ali para escolher quem queria trabalhar com eles, né? E você estava ali e um monte de candidatos como você, tão bom quanto, concorrendo à mesma vaga, e você fica ali inseguro se o seu potencial é um potencial que vai atingir a expectativa daquele cliente para você passar no processo. Causa medo, né? Causa medo, por exemplo, quando você vive uma situação nova, que você não está acostumada, e daqui a pouco você não tem base nenhuma para ter experiência, né, de experiência para poder viver aquilo. Dá medo? Obviamente, né? Toda mudança, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que traz um certo tipo de risco dá medo, né? Então, eu tenho aqui para vocês algumas dicas, tá? Um processinho que eu quero ensinar para vocês fazerem aí. E também tem algumas dicas que vão ajudar muito vocês nesse processo de identificação do medo e de superação também. Espero que vocês aproveitem, anotem aí, porque são dicas muito legais, tá? Bom, primeiro, você deve identificar qual que é a sua crença limitante, o que te causa medo, né? Hoje, se você está assistindo esse vídeo comigo, o que te limita? O que deixa você coagido e te dá essa sensação de medo, né? Você precisa entender isso. Anota isso no papel aí, tá bom? Depois, relaxa, conta aí até 4, inspira, solta lentamente, né? Relaxe, respire, expire, e aí você vai fazer um processo de repetir esse medo na sua mente. Isso que te preocupa, isso que te causa essa insegurança, que te causa esse medo. Então, mentalmente, você vai repetir
esse medo na sua cabeça. Depois, você vai fazer uma projeção de como seria a sua vida daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, se você continuasse com esse medo e continuasse com essa sensação que você está tendo agora. Tá? Então, imagina aí você, nessa situação que você está passando hoje, se você puder até fechar seus olhos aí, vamos fazer junto esse exercício. Né? Imagina você com esse medo, com essa situação que hoje te incomoda e você não consegue mudar por algum motivo. Imagine se daqui a 2 anos, como é que você estaria? Daqui a 3 anos, né? Como é que estaria a tua saúde se você permanecesse da forma que você está? Como é que seriam os seus pensamentos daqui a 3 anos? Seriam os mesmos pensamentos que você tem hoje? E os seus sentimentos? Como é que seria o seu sentimento, seu coração, daqui a 3, 4, 5 anos? Como é que seria a tua cabeça? Ela estaria bagunçada? Estaria confusa? Como é que seria você que está aí me ouvindo? O José, a Maria, o João, a Ana, a Renata, o Luciano, a Tatiane, o John. Como é que seria você daqui a 5 anos, 3 anos, mais ou menos, tá? E o seu comportamento, como é que ele seria? Seria o mesmo comportamento de hoje? É um comportamento que te agrada? É um comportamento que te deixa bem? Que te dá orgulho, né? Pensa aí comigo agora. Você está se sentindo saudável dessa forma? Né? Você está se sentindo feliz? Que sensação que você está tendo? Agora vamos um pouquinho mais além. Continua mentalizando aí esse medo e essa sensação que você está tendo, tá? Que a gente está usando para o nosso exercício. Agora, imagine se daqui a 10 anos, como é que você estaria se sentindo repetindo esse padrão, repetindo essa rotina, com essas mesmas amizades, com esses mesmos hábitos, né? Com esse mesmo sentimento que você está alimentando aí. Como é que você estaria daqui a 10 anos? Mudou alguma coisa para você? Tá tudo igual? Como é que você estaria? Você consegue se visualizar daqui a 10 anos? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente? Como é que estão os seus relacionamentos? Você está conseguindo desfrutar daquilo que você sempre quis, daqui a 10 anos, mantendo esse padrão que você tem hoje, esse medo que você tem hoje, essa sensação de limitação que você tem hoje? Você consegue visualizar e sentir e viver o que você sempre sonhou para a tua vida? Talvez não, né? Então, assim, é importante que em cada momento que você fizer essa mentalização, você vá dizendo na sua mente, não é isso que eu quero para minha vida. Não é isso, mente, não é isso que eu quero para minha vida. Eu não quero ser uma pessoa frustrada. Eu não quero ser uma pessoa que vai envelhecer sem viver o que eu sonhei. Se eu continuar vivendo dessa vida da forma que eu estou vivendo, eu não vou sair disso. Não é a vida que eu estou sonhando para mim. Você imagina agora daqui a 20 anos, hein? Com quantos anos você estaria daqui a 20 anos? Como é que estaria a sua vida se você continuasse ainda se limitando com esse medo que você tem aí, com essa sensação? Como é que estaria a sua vida? É isso que você quer para você? Foi esse futuro que você escolheu? Porque às vezes a gente vai passando o tempo e a gente não toma a atitude, né, que a gente tem que tomar por medo ou por, sei lá, qual situação, né, que trava a gente. E vai passando o tempo, a gente sempre vai deixando para fazer depois, né? Eu vou começar amanhã, depois eu começo a fazer. Ah, aquela dieta, depois eu faço. Ah, estudar? Ah, no semestre que vem eu começo. Ah, eu tenho que resolver aquela situação com a minha família. Depois eu vejo. Ah, aquele problema, depois eu faço. E vai passando o tempo. E quantos anos não passaram, né? E você ainda não fez nada, né? Para mudar isso. Você continua na mesma rotina que você estava vivendo antes. Então, essa reflexão é uma reflexão muito importante, tá? E é importante, depois que você fizer essa reflexão, você respirar fundo de novo e dar uma relaxada de novo, que isso é uma viagem mental que a gente faz, né, para conseguir atingir alguns lugares futuros, uma projeção futura. E aí, o que é importante? Você gostou do que você viu, né, quando você fez essa projeção de 3 anos, 5 anos, 10 anos? O que você achou? Você achou que faz sentido para você, que é isso que você quer viver? E se você, hoje, começasse a ter atitudes diferentes,
Como é que seria a sua vida lá na frente daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? Seria uma vida mais feliz? Seria uma vida mais organizada? Seria uma vida com mais satisfação? Com mais saúde? Como é que estariam os seus pensamentos se hoje você mudasse as suas atitudes? Como é que seria hoje os seus sentimentos? Seriam mais saudáveis? Seriam mais harmoniosos, né? E os seus comportamentos, como é que estariam daqui a 10 anos, 20 anos, se hoje você começasse a mudar isso aí que te incomoda, isso que te traz medo, se você quebrasse esse paradigma do medo mesmo aí, que te bloqueia de fazer tanta coisa, da procrastinação, né, principalmente. É importante pensar nisso, né? Então, eu quero te dar algumas dicas, tá? São 4 dicas, na verdade, que vão ajudar você a superar esse medo e a conseguir desenvolver isso que está parado na tua vida que te incomoda tanto. São dicas muito importantes que eu pratico diariamente e a gente está em evolução constante, né? Posso dizer para você que a gente não é simplesmente uma coisa fácil que, pensei hoje e já vou começar a fazer. Seja bem-vindo, Rick, aqui no Instagram, e o pessoal vai chegando. Seja bem-vindo, pessoal. Eu quero dar para vocês aqui, então, algumas dicas para você vencer o medo, tá? Vencer esse medo que te trava. Você que está chegando agora, a gente está falando sobre o medo e se o medo pode travar ou não a pessoa, tá? Em relação ao que ela tem de futuro aí, de objetivos, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar para você: não desista no primeiro erro, na primeira dificuldade. É normal, tá? Você começar a fazer uma caminhada e você cair. É muito normal. É normal, quando você está dirigindo, no meio do caminho, você pegar ali uma estrada errada. Mas não é porque você pega uma estrada errada que você vai desistir de seguir o caminho que você quer seguir. Pelo contrário, né? Se você pegou uma estrada errada, você vai virar a direção e vai seguir em direção ao seu foco, certo? Então, é muito importante você pensar que caí, errei no meio do caminho, aconteceu uma situação que está indo contra aquilo que eu quero, não desista do seu objetivo, né? Use esse erro, use essa recaída como um ponto de referência para você seguir o próximo passo que você tem que dar em relação ao que você quer para a tua vida, certo? Então, use isso como referência. Peraí, eu estava seguindo na direção do meu objetivo, aconteceu essa situação. Então, peraí. O que eu posso fazer para não acontecer isso de novo e continuar seguindo e acertar mais do que errar? A gente sempre pensa mais nos acertos do que nos erros, tá? Isso é muito importante. Item número 2. Avalie os seus relacionamentos. Aí você fala assim, como assim avaliar meus relacionamentos, Edu? Me explica melhor isso. Você precisa buscar conexões, né? Precisa buscar contatos, amizades, se relacionar com pessoas que apoiem o seu objetivo. Não é todo mundo que está pronto, que está no mesmo espírito, que está no mesmo movimento para apoiar aquilo que você está querendo fazer. Então você precisa estar envolvido com pessoas que te apoiem, entendeu? Que vão te motivar, porque esse apoio vai te motivar. Se você ficar perto, envolvido com pessoas que não te apoiam, que não sabem, que não estão dentro do seu propósito, que não estão no mesmo ambiente, até espiritual que você está vivendo para você poder alcançar, você vai só se desmotivar. Então é importante você dar uma observada no ciclo de amizades, né? No tipo de conexão que você está tendo com as pessoas, ok? Isso é muito importante, gente. Porque essas conexões, elas podem drenar a tua energia, sugar de uma forma que você fique exausto, ou elas podem injetar ânimo em você e te animar e te colocar para cima. Você tem que filtrar quais são as conexões que você está tendo. Talvez um dos motivos pelo qual você não tem sucesso nas coisas que você faz, nos seus objetivos, né, te deixa fraco para atingir seus objetivos, seja as conexões erradas que você está fazendo. Tá? Então, isso é muito importante também. Isso vai aumentar a tua motivação, é muito importante. E assim, tente ter distrações positivas, né? Se você tem que fazer conexão com atividades, então que seja com atividades que vão te ajudar no seu objetivo. Então, cursos, workshops, encontro, palestras, se envolva com pessoas, né, com situações que vão te ajudar, que vão motivar você em relação ao teu objetivo, tá bom? Bom, outra coisa legal da terceira dica, que eu acho bem interessante para vocês terem aí, é transformar as suas situações em dádivas. Você fala assim, tá, como assim, Eduardo?
Transformar minhas situações em dádiva. Exatamente. É pensar que, mesmo nessa situação difícil que você está passando, alguma coisa você pode tirar de proveito disso aí, né? Uma vez eu ouvi uma história, não sei se isso é verdade, tá? Mas eu ouvi há muito tempo atrás, de umas pessoas que estavam passando e viram ali um jumento caído no chão, morto, né? Alguns dias já, estava em processo de decomposição. E chegaram algumas pessoas e passavam e, nossa, que cheiro ruim, nossa, que eu imagino o cheiro não devia estar muito agradável, né? Imagina um cadáver em decomposição, né? E aí o pessoal reclamando do cheiro, que tava fedido, tava feio, não é uma cena muito boa de se ver mesmo. Até que no meio daquelas pessoas passou uma pessoa e falou assim, nossa, que dentes lindos que ele tinha, dentes fortes, né, que ele tinha. Ou seja, no meio de uma situação caótica, de morte, de coisa ruim, passou ali aquela pessoa e conseguiu tirar daquela situação alguma coisa produtiva, alguma coisa boa, né? Alguma coisa de qualidade. Então, quando você estiver passando uma situação difícil aí na sua vida, pensa que alguma coisa você pode tirar dali, né? E alguma coisa você pode aprender com aquilo, né? Então, assim, não olhe sempre com seu olhar negativo, né? Pensando que eu tô passando por isso, acabou tudo, não vai ter bom dia, não vai ter boa tarde, não vai ter boa noite, não vai ter mais sonho, não vai ter mais nada, não quero mais saber. E já desiste, como você tem desistido de tudo, né? E nunca conclui nada, começa e para. Eu tive fase na minha vida que eu começava e parava, não concluía nada, e isso é ruim, porque quando você não conclui, você não se sente realizado, você não se fortalece, cada conclusão que você faz é um fortalecimento, é uma afirmação, né? Então, é importante você pensar que nas situações difíceis que você passa na sua vida, alguma coisa positiva você pode tirar disso, tá? Então, isso é muito importante também para você se lembrar, tá bom? E aí é importante algumas perguntinhas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, o que eu posso fazer agora nessa situação que eu estou passando aqui? Né? O que eu posso fazer com isso? O que isso pode tirar de coisa boa para mim? Porque o limão, eu posso chupar o limão e achar extremamente azedo, mas eu posso pegar o limão e fazer uma limonada, né? Então, que está nessa situação difícil, azeda, o que você pode fazer para isso se tornar alguma coisa boa para você? Você pode tirar algum proveito disso, ok? O que essa situação ela pode gerar de positivo? Então, você tem que pensar assim. E a quarta dica que eu vou dar para você, que me ajuda bastante, inclusive, quando eu estou numa situação difícil e eu penso muito nisso. Inclusive, a gente aprende a compartilhar as coisas com as pessoas que nos apoiam, tá, gente? Toma cuidado quando você divide muitos seus sonhos, muitas suas coisas com pessoas que não estão no mesmo espírito que você, porque isso pode acabar causando em você uma frustração, uma energia negativa, uma coisa que vai te atrapalhar no alcance desse objetivo, tá? O que é importante? Quando você tiver numa situação difícil que te causa medo, né, e te trava e te traz uma situação constrangedora até, né, porque você vai fazer uma apresentação no trabalho, na faculdade, por exemplo, ou na igreja que você frequenta, ou sei lá, em algum lugar, e aí você trava com medo de comunicação, você acha que você não é capaz, você acha que as outras pessoas são melhores que você, que você vai fazer se a pessoa não gostar do que você vai falar, né, por exemplo. Estou dando um exemplo, pode ser outras coisas, tá? Importante você pensar em momentos que você foi fodástico. Tipo, cara, imagina aquele momento que você estava numa situação assim difícil e que você conseguiu transformar essa situação numa coisa muito positiva e você superou. Você lembra da sensação que você teve quando você conseguiu superar? Você deve ter várias situações difíceis que você passou e que você venceu. E que hoje você para e você fala, nossa, quando eu venci aquilo, quando eu passei por aquilo foi tão bom, quando eu consegui passar naquela entrevista que estava super acirrada com um monte de gente, poxa, mas foi tão legal aquilo, a minha sensação de orgulho, de satisfação foi tão grande. Quando eu tinha o objetivo de perder X quilos, de eliminar X quilos, e aí eu peguei, fiz aquele processo, deu certo, consegui, coloquei aquela calça, puta, foi super legal, cara, que legal. Sabe aquela sensação de satisfação que a gente tem, né? Você
Tente mentalizar, quando você estiver numa situação difícil, 3 situações que te deixaram muito bem, assim, que você se superou, mesmo com medo, você foi, você ultrapassou e você conseguiu vencer, né? Conseguiu memorizar isso? Conseguiu trazer para tua cabeça essa situação, no momento ali daquela dificuldade que você estiver tendo? Uma das coisas que você pode fazer, além de mentalizar, é concentrar todos aqueles sentimentos num objeto, por exemplo. Faz de conta que você tem uma caneta. Aí você vai pegar essa caneta e você vai criar uma âncora dessa caneta, por exemplo, com aquele sentimento de vitória, aquela satisfação, aquela alegria que você sentiu quando você fez aquela conquista. Então você vai pensar segurando alguma coisa, tá? Pode ser, você pode criar uma âncora com um objeto, ou você pode segurar uma âncora com criar uma âncora que a gente chama que é uma conexão desse sentimento positivo, né, com alguma coisa. Então você pode criar uma âncora, por exemplo, com movimento, né, por exemplo, de colocar o dedo no queixo, ou então de segurar alguma coisa, sabe? Você pode criar uma âncora que vai te fazer lembrar, trazer aquele sentimento positivo para a tua cabeça de novo, tá? Cria essa âncora e toda vez que você estiver naquela situação difícil, você vai pegar aquele objeto, pode ser uma caneta, né? Eu não sei o que você vai usar para criar essa âncora, ou pode ser um movimento, ou pode ser um gesto, ou pode ser, sei lá, segurar a gola da camisa discretamente, né? Para o povo não achar que você é doido. E aí você vai mentalizar, você vai puxar na tua mente aquela sensação de prazer, de alegria, de conquista que você teve lá atrás. Para essa situação, você vai pensar assim, bom, já consegui isso tantas vezes, né? Já consegui superar isso tantas vezes, por que eu não vou conseguir superar agora? E aquela sensação vai invadir você com uma certeza, com uma confiança que você vai conseguir ultrapassar, né? Essa dificuldade de vencer essa barreira. Então, gente, esse foi o tema de hoje, né? Da nossa live. Foi falar exatamente sobre isso, né? Sobre o medo, como é que a gente... Por que que o medo existe? O medo é uma coisa natural, né? É um modo de sobrevivência do ser humano. Só que a gente não pode deixar o medo paralisar a nossa vida. A gente não pode parar de fazer as coisas, parar de viver por causa do medo. A gente tem que identificar o que nos causa o medo. Porque às vezes a gente tem aquele sentimento do medo, mas a gente não para identificar, né? Então, identifique o medo. Imagine se você continuar com esse medo daqui a 3, 5, 10, 15, 20 anos, como é que vai ser a sua vida? Será que você vai superar? Será que você não vai superar? Será que a tua vida vai ser uma vida que vai ficar sempre do mesmo jeito, sempre naquela mesmice, né? E depois que você identificou, né, você tem que fazer uma avaliação como é que vai estar a tua vida lá para frente, né? Isso é um resumo, tá, gente? Como é que vai estar a tua saúde daqui a 5, 10, 15 anos? Seus pensamentos vão ser pensamentos de satisfação, de alegria? Como é que vai ser, né? Seus sentimentos, como é que você vai estar se sentindo se você manter esse medo em você, né? Como é que vai ser o seu comportamento? Vai ser igual? Vai mudar? Vai te deixar mais feliz? Vai te dar orgulho, né? Ou não? E aí você aplicar essas dicas que eu dei para vocês, tá? Que é não desistir no primeiro erro, avalie seus relacionamentos, tá? É importante você saber com quem você está andando, se essas pessoas te apoiam ou não no que você está fazendo, e transformar as suas situações em dádivas, né? Em pontos positivos, extrair alguma coisa boa de tudo isso que você está passando e reforçar vitórias de momentos difíceis que você venceu mesmo com medo. Então, isso vai ajudar você a ser uma pessoa mais segura, mais racional, mais firme, e você vai ver que isso vai te ajudar muito nos momentos que você estiver passando por essas dificuldades, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Dá uma voltada ali no início dele, são 30 minutinhos aí, mas são 30 minutinhos com muita qualidade, com muita coisa boa, tá? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai respondendo, tá bom? Depois, se você não me segue no Instagram, dá uma olhadinha lá, @EduardoNutriCoach, tá bom? E aqui no YouTube, no Facebook também, @EduardoNutriCoach, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo. Sucesso para vocês. Me sigam nas redes, acompanhem os vídeos. Vamos junto, porque tem muita coisa aí, gente, para a gente seguir. E não esqueça de compartilhar para os colegas também, né, gente? Que a gente tem tanta coisa ruim na internet. É tanta coisa que se fala que não vive, né? Que as pessoas não vivem. É tanta coisa que chega
tanta gente que fala tanta coisa e no final não cria efeito nenhum pra gente, né? Porque quando a gente não vive o que a gente fala, bate e volta, né? Quando a pessoa fala. Agora, quando você vive, quando é uma realidade, né, que você pratica, quando a pessoa fala, ela bate, fica e causa realmente um efeito, né? Então, espero que isso tenha causado um efeito muito positivo em vocês, tá bom? E a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos. Um abraço para vocês. Excelente fim de semana. Aproveitem o feriadão e bora lá pedalar, porque o tempo não para, hein, galera? Vamos que vamos. Tchau.